Você já ouviu falar em justiça gratuita? Você sabe o que é isso? Você já deve ter passado por isso, ou então conhece alguém que passou, conhece um vizinho, tem um amigo que já passou pela situação de ter que acionar alguém na justiça e não ter dinheiro para isso. E aí, o que acontece? A Constituição Federal, que todo mundo fica falando, enfim, ela garante o acesso de todo mundo à justiça. O que significa que, se você não tiver dinheiro para pagar um advogado, mas você tiver um direito seu afetado e você tiver que buscar a justiça para resolver essa situação, o Estado, ele tem que te dar condições para acessar a justiça. Então, a gente tem aí a assistência judiciária gratuita. Quando a gente preenche alguns requisitos e comprova que não tem condições de arcar com as custas de um advogado, você pode ser representado pela Defensoria Pública. Ou então um advogado dativo, quando não tem defensoria pública naquela região. Passo seguinte, a gente já conseguiu aí um advogado, a gente tem uma assistência judiciária gratuita, ou seja, você vai entrar e um defensor público vai ali te representar. A justiça, para funcionar, também precisa de dinheiro. Tudo é movido à base de dinheiro, né, gente? Então, para você dar a entrada num processo, para você começar uma ação, você precisa recolher as custas iniciais, você precisa juntar as taxas de mandato, você precisa juntar as custas para o oficial de justiça ir até a parte contrária e fazer a citação, para a gente aí então ter a relação processual. Então, tudo isso demanda dinheiro, Não é de graça. Por isso que a gente tem também um benefício, que é o benefício da gratuidade de justiça. Então, quando você comprova lá no processo que você não tem como arcar com as custas do processo, você pode ter deferido o benefício da gratuidade de justiça, que significa que você não vai ter que, no decorrer do processo, recolher essas custas. São coisas diferentes, tá? Porque a assistência judiciária gratuita, ela acontece antes do processo, ou seja, você tem um problema, você tem que resolver esse problema, você tem que acionar a justiça, mas você não tem meios, você não tem como ir até o juiz e falar: juiz, resolve isso pra mim, porque quem faz isso é um advogado e você não pode pagar um advogado. Então, quando isso acontece, você nem tem a relação processual ainda, ou enfim, você não tem como pagar o advogado, você vai até a Defensoria Pública, você vai fazer uma entrevista lá, geralmente, vai ver se você preenche aqueles requisitos e aí então você vai dar início a esse procedimento. Então você tem assistência judiciária gratuita. Já a gratuidade de justiça, você pede durante o processo. Quem defere gratuidade de justiça é o juiz, Quem decide se você tem ou não direito a esse benefício é o juiz da causa. Então são coisas diferentes, pedidas em momentos diferentes. Geralmente, quem tem assistência judiciária gratuita tem a gratuidade de justiça, Então a gente tem ali os dois benefícios cumulados e por isso que muita gente, quando fala justiça gratuita e tudo mais, já imagina, coloca tudo na mesma sacola. Mas são coisinhas diferentes, são detalhes técnicos que a gente precisa saber por quê. Porque a gratuidade de justiça, esse benefício, você pode requerer mesmo tendo um advogado particular. Se você comprovar que não pode arcar com as custas, você pode requerer o benefício da gratuidade de justiça, tá? Então, esse segundo caso, você pode ser representado por advogado particular. Era isso que eu tinha pra falar hoje, tô atualizando um pouquinho aqui pra vocês. Se tiverem dúvidas, mande aqui pra gente, que a gente volta pra responder, tá bom? Tchau, tchau, até mais!